Bom dia. Pô, é tão bonito quando a igreja canta assim, quase fui arrebatado. Eu senti assim, sabe? Quando vocês já tiveram essa imaginação de imaginar Jesus vindo à igreja cantando, encontrando com ele nas alturas? Já tiveram essa imaginação? Toda vez que a igreja canta forte, assim, começa todo mundo a cantar. Eu imagino isso assim, espero por esse dia, inclusive. Bom, para quem não me conhece, sou o Jader, sou um dos pastores aqui dessa igreja. Eu queria saudar os nossos visitantes, dizer que vocês são bem-vindos e que a gente está muito feliz que vocês estejam aqui no nosso meio. E a gente espera que a nossa igreja, que tudo aqui seja para a glória de Deus, para que Cristo seja revelado, para vocês possam conhecer mais a Deus, se relacionar com Ele através dessa igreja. A nossa missão como igreja é ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro, que está crescendo na identidade, na comunidade e na missão de Jesus Cristo. A gente faz questão de falar isso para que isso fique internalizado dentro de todo mundo. Esse é o alvo principal da nossa igreja. A gente quer ver que cada um esteja crescendo e atingindo a maturidade, crescendo na sua identidade como cristão, em comunidade e também na missão de Jesus Cristo. E eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 23. Eu vou ler na versão NVI, se isso ajuda, para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Eu vou ler do 1 ao 11. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para lhe baterem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros eram fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Você pode fechar os seus olhos por mais um momento? Nosso Deus, em oração. Senhor, nós te pedimos, Deus, iluminação. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que nós possamos compreender o teu evangelho, Senhor, a partir dessa mensagem, Deus. Que o Senhor possa aquecer os nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa trazer um senso de transcendência, Deus, de que tua presença é real aqui nesse local, Deus. De que a tua palavra, Senhor, não palavra de homens, mas palavra de Deus está sendo proclamada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. As palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. O sentimento de injustiça é um dos mais difíceis
de lidar com o ser humano. Todo ser humano anseia por julgamentos justos. Mas o fato é que nesse mundo caído, corrompido pelo pecado, pessoas são julgadas de maneira injusta todos os dias. Paulo está nessa situação. Aqui e agora é um clima de tensão, há um clima de tensão muito grande. O quadro mostra o quanto o povo que deveria ser representante de Deus, está mergulhado em interesses políticos, corrupção, maldade de toda espécie. Hoje nós chegamos na pregação de número 40 do livro de Atos. E eu me sinto privilegiado de poder fazer parte de uma igreja que leva a palavra de Deus a sério. Você tem o privilégio de vir a uma igreja que tem o compromisso de expor toda a palavra de Deus, expor todo o conselho de Deus e aplicá-lo à vida. Como alguns podem perceber aqui, as nossas estruturas são simples. Mas nós queremos ser profundos na nossa fé e autênticos na nossa prática cristã. Guarde essas palavras, simples e profundo. Olhando para o livro de Atos como um todo, só para eu poder contextualizar aqui para os irmãos que talvez faltaram algum culto, ou que até para os visitantes, nós estamos aqui caminhando para o final do livro de Atos. Ali, Paulo está sendo preso agora, ele vai ser enviado para Roma, e o evangelho avançou muito nesses anos, através dessa narrativa que Lucas nos traz, dizendo como Paulo foi chamado pelo Senhor para pregar o evangelho para os gentios. E o evangelho se espalhou por toda a Ásia e também pela Europa. E eu quero só lembrar aqui um versículo importante para a gente entender o que está acontecendo. Que está lá em Atos capítulo 9, quando Paulo ele é encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Ele cai, ele tem uma visão do Senhor, ele cai, depois ele é acolhido, e aí o discípulo vai até a casa de um irmão que estava acolhendo, prega o evangelho para Paulo e chama Paulo para o ministério. Mas olha o que diz, olha o que Deus diz para esse irmão. Paulo era um perseguidor da igreja, até então, lá em Atos capítulo 9. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Isso aqui é Atos capítulo 9. Paulo está sendo chamado para o ministério aqui. E Deus já está dizendo que ele vai falar sobre o nome de Deus para os gentios e para os reis, e também perante o povo de Israel. E também já diz que ele vai sofrer por causa disso. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. No domingo anterior, Pedro falou aqui a respeito da defesa de Paulo. Paulo estava no templo e ele é arrastado para fora do templo, é espancado. Aí vem a guarda romana, protege Paulo, e Paulo começa a falar tanto com gentios, tanto com os romanos, e também em hebraico com os judeus. E Paulo conta a sua história de conversão, justamente essa história de que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco e passa de perseguidor, agora seguido. Só que os judeus não deram muito ouvido para a história de Paulo. E é muito difícil conter uma multidão sedenta de sangue. Quando tinha algum rebuliço em Jerusalém ou nas cidades que eram domínio do Império Romano, o comandante daquela cidade era responsável pela paz na cidade. Então, qualquer problema, a responsabilidade era do comandante. O que era comum ser feito, quando acontecia alguma agitação e tudo mais, eles pegavam o agitador e davam uma surra em praça pública,
e apaziguavam a multidão. Era isso que se fazia. E era isso que estava prestes a acontecer com Paulo. Mas Paulo era um cidadão romano. E aí, quando uma pessoa é cidadã romana, o tratamento é diferente. O cidadão romano tinha o direito de ser julgado pela corte romana. Nesse momento, é o grande plot twist da soberania de Deus. Os romanos agora passam a ser a guarda pessoal do apóstolo Paulo. E não só a guarda, mas a comitiva Paulo até Roma para que ele possa cumprir os propósitos de Deus. Então aqui só quero explicar uma coisa, antes da gente entrar no texto. Eu vou voltar para o texto. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês, rapidinho. Lucas é o escritor tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos. E claramente, quando você vai analisar, se a gente pudesse tirar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos e colocar eles lado a lado, dá para ver que Lucas está ele está espelhando a história de Paulo com a história de Cristo. Porque Cristo foi até Jerusalém, lá ele foi preso, e o mesmo sinédrio que agora bateu na boca de Paulo, foi o sinédrio que julgou e condenou Jesus 30 anos atrás. A mesma corja. E se a gente olhar em paralelo, Jesus foi julgado em 4 instâncias diferentes. E é isso que vai acontecer com Paulo logo em seguida. Tanto na pregação de hoje, quanto no domingo que vem. Então Jesus foi julgado primeiro pelo Sinédrio, depois por Pilatos, depois por Herodes, depois voltou para Pilatos de novo. Paulo, ele vai ser julgado em 4 instâncias. Ele vai ser avaliado pelo Sinédrio, depois ele vai ser julgado por Félix, depois por Festo, depois por Herodes. Então dá para ver assim um paralelo bem claro que Lucas está fazendo entre Paulo, o mártir, aquele que é a testemunha de Cristo, com o próprio Cristo. Paulo está seguindo os passos do seu Senhor. Só que existem algumas diferenças aqui. Eu sei que vocês vão notar logo essa diferença. No julgamento de Jesus, Jesus fica quieto. Mas Paulo não. E já fica a pergunta logo de cara. Por que Jesus ficou quieto? E por que Paulo não ficou quieto no julgamento? Porque ali, quando Jesus estava sendo julgado, era a hora da morte de Jesus. Vocês lembram que no Evangelho de João, Jesus está falando assim, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Tem um momento que é chegada a hora de Jesus. Então Jesus não retrucou o julgamento ruim do Sinédrio, porque era hora de ele se entregar como sacrifício pelas nossas vidas. Agora Paulo ainda tinha muita lenha para queimar, como se diz. Tinha muita coisa para fazer ainda. E esse julgamento, isso que está acontecendo, fazia parte do plano de Deus, Paulo até. Não infringe nenhuma lei romana. Essa é a grande questão. Então o comandante precisava averiguar se Paulo era uma ameaça para Roma. Paulo é levado diante do Sinédrio e ao chegar lá nós descobrimos que o STF tem problemas. Está todo mundo comprado e que a justiça não vai acontecer ali. O sumo sacerdote, ele é um cara extremamente perverso. Flávio Josefo, que é um historiador judeu, fala que ele era corrupto, ele roubava dinheiro de alguns sacerdotes, dízimos. Está meio ruim o som. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então esse cara que era o sumo sacerdote, ele era corrupto. Ele roubava os dízimos de sacerdotes mais pobres, ele tinha vários arranjos com os romanos. E isso agora a gente vai ver o caráter e a índole dele no próprio julgamento de Paulo.
Então, olha o que Paulo diz. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, eu tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Quando Paulo fala meus irmãos, alguns se ofendem porque não reconheceu o Sinédrio como uma autoridade na vida de Paulo. Ele chama o Sinédrio de irmãos. E ele diz, então tá armado todo aquele circo, já tinham espancado Paulo, e Paulo se declara inocente. Paulo diz assim: o que vocês estão fazendo é uma palhaçada, com outras palavras, porque eu tenho servido a Deus, cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Ou seja, o que é que vocês estão fazendo? Por que eu estou apanhando? Por que vocês estão me julgando dessa maneira, de maneira injusta? O que é que está acontecendo? Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Aí Paulo não ficou quieto. Alguns comentaristas dizem aqui que Paulo não deveria ter revidado, não deveria ter falado nada. Mas Paulo falou. E ele falou assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Essa é uma ofensa cristã. Sabe como ofende alguém sem a pessoa entender muito bem? Estou brincando. Parede branqueada é similar ao que Jesus chamou os fariseus um tempo atrás de sepulcros caiados. Sepulcros caiados são sepulcros, né, que tem gente morta ali dentro, mas eles passam um cal, passam a tinta para parecer bonito e tudo mais. É um sinônimo de hipocrisia. E aqui Paulo está chamando o sumo sacerdote de hipócrita, porque ele está falando assim: você está querendo me julgar conforme a lei de Deus e me bate na boca? Que tipo de julgamento é esse? Que falta de respeito é essa? Se a própria lei do Senhor diz que o julgamento tem que ser justo e imparcial, lá em Levítico e Deuteronômio tem várias leis que falam sobre o julgamento justo, para não se fazer acepção de pessoas, e Paulo está sendo humilhado diante de todos ali. E aqui a gente tem algo para a gente pensar. Às vezes, alguns cristãos confundem o fato de Jesus nos chamar para ser pacificadores e confundem com ser pacifista, ou até se calar diante de algumas coisas. Parece que o cristão tem que sofrer tudo calado e nunca pode falar nada. E isso não é verdade. O cristão não pode se calar diante das injustiças. Aqui claramente está acontecendo uma injustiça. E Paulo usa o direito dele de se defender. Então aqui, Paulo não é um cristão bobo. Ele sabe os seus direitos. Inclusive apela por fato de ser romano, e isso tem vários desdobramentos. Mas olha o que acontece em seguida. Paulo é repreendido por alguns que estavam na volta dele, porque estava se referindo ao sumo sacerdote. E daí Paulo retrocede, porque Paulo conhece a Bíblia, Paulo conhece a lei, e Paulo sabe que nós devemos honrar e respeitar as autoridades. Então, no momento, né, naquela tensão toda, Paulo, e aqui eu acho muito interessante, que é na hora do vamos ver que a gente revela o nosso caráter. Aqui Paulo está revelando o caráter cristão dele, porque diante de um julgamento injusto, de uma bofetada, ele se retrata e dá um passo para trás. Então Paulo é repreendido e ele pede desculpas ali, porque ele não sabia que Ananias era o sumo sacerdote, e provavelmente ele não conhecia o sumo sacerdote, porque ele tinha ficado muitos anos fora de Jerusalém. Mas Paulo se retrata e demonstra que ele se submete à autoridade como um cristão deve fazer. É muito normal. Isso aqui é algo interessante. A gente tem que ter cuidado
porque submissão é algo que o cristão tem que observar. Inclusive, nos nossos discipulados a gente vai falar sobre esse tema mais para frente. Paulo tinha os seus direitos, mas Paulo também estava submisso às autoridades. Inclusive, em Romanos capítulo 13, ele vai falar sobre isso. E aqui muitas pessoas são tentadas a procederem mal como cristãos quando não se submetem às autoridades. E a maneira mais evidente de ver uma pessoa insubmissa é que ela sempre quer descredibilizar a autoridade que está sobre ela. Eu vou dar exemplos. Maridos e esposas, quando a esposa não quer se submeter ao marido, ela vai ter um argumento de, mas ele não faz isso, não faz aquilo, tira uma lista, né, tipo um pergaminho das coisas que o marido não faz, para ter, né, a prerrogativa de não se submeter. Mas não é isso que Deus espera. Filhos também fazem isso. Meu pai é assim, meu pai é assado. Quando chega na adolescência, começa, né, a reivindicar várias coisas. Meu pai não faz isso, meu pai é aquilo, enfim. Começa a descredibilizar a autoridade para poder não obedecer, entre aspas. Pessoas fazem isso no trabalho. Esse ambiente de trabalho é tóxico, esse chefe não sei o que e tudo mais, e não se submetem. E eu não estou dizendo que não existe ambiente de trabalho tóxico, e não existe chefe ruim, não é isso. A gente pode mudar de emprego de maneira honrada, sem falar mal das autoridades. Pessoas fazem isso na igreja, quando não querem se submeter ao líder de algum ministério ou ao pastor. O primeiro ataque é tentar descredibilizar a pessoa. Mas o fulano isso, fulano aquilo. Então a gente pode olhar aqui em Paulo. Primeiro, o nosso maior exemplo de obediência é o próprio Senhor Jesus Cristo, que se submeteu ao Pai, carregou a cruz e fez aquilo que era o mais difícil no nosso lugar. E aqui Paulo também, por mais que esse sinédrio estava julgando ele de maneira injusta, ele ainda demonstra respeito e submissão. Paulo, mesmo sob pressão, vivia à luz daquilo que ele cria. Acompanhe comigo no verso 8 de Atos 23. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Prestem bem atenção nesse versículo. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. O que Paulo está fazendo aqui? Primeiro, de maneira astuta, Paulo está tomando algum partido, porque Paulo sabia que existiam dois partidos dentro do sinédrio: os fariseus e os saduceus. E eles tinham um ponto de divergência. Os fariseus acreditavam na ressurreição, e eu não estou dizendo aqui a ressurreição de Jesus, mas que era possível ressuscitar, e acreditavam em espíritos e anjos. E os saduceus eram mais céticos. Eles falavam assim: não, eu acredito na ciência, é só aquilo que eu posso ver e tal. Eram mais céticos. E existia essa divergência. E Paulo então toma o lado dos fariseus, porque de fato ele era fariseu. Ele cumpria as coisas que se esperava dos fariseus. E ele pegou aqui o ponto teológico de divergência entre os dois grupos. E o ponto aqui era a ressurreição. Eu acho que aqui é importante eu explicar que existiam 4 grupos importantes dentro do judaísmo. Dentro do povo judeu tinham 4 principais: os saduceus, os fariseus, que eu acabei de explicar os dois, também tinham os essênios e os zelotes. Mas hoje a gente vai focar nesses 2 grupos, tá? Então os saduceus, eles acreditavam na Torá, eles acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles eram mais céticos. E os fariseus eram os super zelosos. Eles acreditavam em todo o Antigo Testamento e criam principalmente na ressurreição. Paulo era fariseu, tomou partido.
E aqui a gente tem algo muito importante, meus irmãos. A ressurreição. A ressurreição. Paulo está sob pressão, no meio de um julgamento. Pô, é uma situação muito tensa. Ele tinha apanhado. É assim, sabe, no calor do momento a gente não pensa, mas dá para ver aqui que todas as vezes que espremem Paulo, de Paulo sai o Evangelho, jorra o Evangelho. E Paulo apela para essa questão teológica da ressurreição, para falar de qual ressurreição ele acredita. Porque uma das coisas mais importantes que nós como cristãos acreditamos é na ressurreição. Se Jesus Cristo não ressuscitou, como Paulo diz, a nossa fé é vã. Então todos nós que somos cristãos cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso nos diferencia. Esse é o distintivo da igreja. Agora, vamos lá. Vou ensinar um truque aqui. Você quer saber se um cristão é verdadeiro ou não? Ou se uma igreja é verdadeira ou não? É só você perguntar assim, ó. Você acredita em Jesus? A maioria das pessoas vai dizer sim. 90% das pessoas vai dizer sim. Mas se você perguntar, você crê que ele ressuscitou dos mortos? E um dia também pessoas vão ressuscitar para a vida eterna? Você acredita nisso? Ah, daí já não sei. Aí já é diferente. Isso é o cristianismo. Nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E o aguardamos. E cremos que quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. E nós viveremos eternamente com Jesus. Essa é a esperança da igreja. Essa é a mensagem de Paulo. Nós não viemos hoje aqui para pregar Paulo. Eu não vim pregar a prisão de Paulo. Eu vim pregar o Evangelho. O Evangelho é sobre a ressurreição de Jesus. E essa é a mensagem que o apóstolo Paulo carrega e proclama em toda e qualquer situação. Uma igreja falsa é uma igreja que não tem ênfase na pregação do Evangelho, que não prega sobre a ressurreição, prega sobre 3 passos da liderança do apóstolo Paulo e coisas desse tipo. Isso é uma igreja falsa, porque a verdadeira igreja proclama a ressurreição de Jesus, a salvação pelo meio do sacrifício de Jesus. Essa é a mensagem da igreja. Nós fazemos isso através do livro de Atos, através da vida de Paulo, nós pregamos o Evangelho. Uma outra aplicação aqui para nós é que a pregação do Evangelho, ela acontece na vida diária. Raramente você vai receber uma ligação, um WhatsApp, e vai falar assim, olha só, minha amiga, vem aqui na minha casa porque preparei um chá, tem pãozinho de queijo, eu estou doido para ouvir sobre a mensagem do Evangelho e você pregar para mim. Essa é uma raridade. Se isso já aconteceu com você, assim, ó, é a exceção da exceção da exceção. Porque via de regra, é no chão da fábrica, é no dia a dia, é a vida acontecendo que a gente tem que pregar o Evangelho. Assim como Paulo está fazendo aqui. No meio do bofetão, no meio da pressão, do julgamento, ele está sendo exprimido e o que está saindo é o Evangelho. Então olha o que acontece agora. Paulo faz uso da teologia, do fato dos fariseus acreditarem na ressurreição e toma partido dos fariseus. E o interessante é que, olha como Deus faz as coisas, né? A gente está analisando agora, friamente, todas essas coisas, mas tudo aconteceu aqui, rapidamente. E agora os fariseus, que há um segundo atrás queriam espancar Paulo até a morte, agora estão protegendo ele. Então Deus virou mais uma vez a história. Agora,
Paulo é protegido pelo exército romano e ainda os fariseus querem proteger ele e absolvem ele diante do Sinédrio. Depois alguém fala que a Bíblia não é interessante, né? Pô, dois plot twists assim, ó. Agora, indo para o final, olha o que diz aqui no versículo 11, acompanha comigo. Então, começa a dar um rebuliço. Versículo 10, a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Então protegeram Paulo. Então essa questão teológica dividiu ali todo mundo, né? O Sinédrio se bagunçou, nada foi resolvido, quase despedaçaram Paulo. As tropas romanas protegeram Paulo, levaram para a fortaleza. Que dia, hein? Dia tenso. Você acha que teve uma semana difícil? No dia seguinte, essa parte é muito importante. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Que dia! Imagine o coração de Paulo nessa noite. Depois de um dia angustiante, pressão, julgamento, quanta angústia, quanta dúvida. Um dia de silêncio ainda para reflexão, e o Senhor apareceu para Paulo e se coloca do seu lado. Vocês lembram que um dos nomes do Espírito em grego a palavra é Paráclito, que é, assim, tentando traduzir grossamente no meu grego aqui, é se colocando ao lado, aquele que está ao lado, ou encorajador, aquele que está ao lado, parceiro. Esse é um dos nomes das traduções do Espírito, da palavra Espírito no grego. Então o Consolador se coloca do lado de Paulo. O que se faz quando uma pessoa está em profunda angústia e está triste? Você já teve que consolar alguém? Alguém que estava chorando? Às vezes nos faltam palavras e tudo que a gente pode fazer é nos colocar do lado, abraçar alguém. Sabe quando não tem muito o que falar? Vocês já passaram por essa situação? Deus não só se coloca do lado, Ele também se coloca do lado. Ainda não é o fim da linha para Paulo. Ainda tem muitas aventuras, sofrimentos pela frente. Mas Deus está ao seu lado. Uma das coisas mais bonitas da Bíblia é esse mas Deus. Isso aparece direto. Mas Deus estava ao seu lado. Uma das coisas mais lindas e confortadoras do cristianismo são as promessas de Deus e a presença de Deus no meio do seu povo. Nós podemos confiar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. A outra coisa é a presença de Deus no nosso lado, que inclusive é uma promessa. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vocês lembram que a missão de Paulo não acaba em Jerusalém.
O livro de Atos começa com Jesus dizendo que eles receberiam o poder quando descesse o Espírito Santo, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. E ainda falta uma jornada para Paulo. Paulo sabia que Deus sabia que Paulo estava em dúvida, estava ansioso, aflito, e precisava ouvir do Senhor que o Senhor estaria com ele, que ali não era o fim da linha. Então o Senhor aparece para Paulo. Aqui a linguagem é bem clara. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. O que eu estou querendo dizer aqui é que não estou dizendo que quando vocês estiverem em apuros, Deus vai se materializar e aparecer do seu lado, mas há uma promessa de que espiritualmente Deus está com você, do seu lado também. Vocês lembram que quando a gente termina o culto, a gente fala ali: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas são palavras de Jesus. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, assim como esteve com Paulo. Que promessa maravilhosa! Meus irmãos, valeu a pena você sair da sua casa hoje só para ouvir isso. Se você crê no Senhor Jesus, Ele estará com você até o fim dos seus dias. Enquanto nós vivemos em um mundo quebrado, sofrendo pressões de todos os lados, nós anunciamos a morte e ressurreição de Jesus, confiando na promessa de que Ele virá novamente para nos buscar e nós viveremos com Ele eternamente. Nós vivemos aqui, nesse mundo tenso, caótico, mas desfrutando da sua presença e consolo todos os dias, até que chegue o grande dia. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, meus irmãos. Que bom saber que Deus providenciou todas as coisas que nós precisamos em Jesus. Nós lemos aqui essa narrativa em que Paulo estava nessa situação, que Jesus estava ao seu lado. Nós podemos sair daqui hoje também esperançosos e desfrutando da presença do nosso Senhor conosco todos os dias. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor providenciou todas as coisas em Jesus. Tudo o que nós precisamos é de Jesus. E o Senhor nos deu gratuitamente o Teu Filho, para perdão dos nossos pecados, para reconciliação contigo, Senhor, e para que nós possamos desfrutar da Tua presença, do Teu consolo ao nosso lado, Deus. Nós vivemos dias difíceis, Senhor, pressões, dúvidas, problemas, mas podemos encontrar consolo no fato de que Tu está conosco, Senhor. Agora nos ajuda, Senhor, a viver nesse mundo, proclamando a Tua ressurreição até que o Senhor volte. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.